Está no ar, Heróis e Mais. Fala, meus queridos heróis, como é que vocês estão? Tudo bem? Olha, eu tô aqui com o Elvis Ventura, ele tá aqui editando um corte de um vídeo exclusivo para membros do canal. Esse vídeo faz parte de um novo quadro do canal chamado A Sala do Templo, que é exclusivo para os membros do canal, ok? Então, você que é inscrito e ainda não é membro, se torne membro e tenha acesso a esse conteúdo exclusivo. Elvis, o que é a Sala do Templo, então? Rapidamente, cara, a Sala do Templo é um quadro onde Tony, eu e vários outros convidados e vocês vão comentar sobre uma obra. Nós vamos comentar sobre uma obra. A gente tá falando sobre o Silmarillion, tá por aqui o livro, o Silmarillion, tá por aqui. A gente tá comentando agora sobre o Silmarillion, mas a gente vai ler HQ, vamos ler outras obras também. Olha o tanto de coisa aí que a gente tem para comentar. A gente tá comentando no canal a saga dos X-Men, né, Tony? E também a saga dos X-Men vai para esse novo quadro que é a Sala do Templo. Então esse corte que vocês vão ver é para dar um gostinho do vídeo que a gente fez exclusivo para membros. Se torne membro a partir de R$ 4,99. Aino Lindale consegue de forma genial apresentar a criação de Arda, na verdade do universo onde Arda se encontra. O mundo que é. Arda é o mundo onde vamos ler as histórias dos personagens. E além de descrever o mito da criação deste universo, o conto também apresenta os deuses de Arda e o inimigo desses deuses, e de toda a criação do Uno, Eru Ilúvatar, que é de fato o Deus criador de tudo, sendo os outros deuses os Ainur, criaturas feitas a partir do pensamento de Eru. Os Ainur ajudam Eru como subcriadores de Arda, em uma grande orquestra. Os Ainur são instrumentos do maestro, que é Eru. Com a música, tudo é criado e muitos Ainur, os mais majestosos, escolhem morar em Arda e continuar sua função de subcriadores para Arda por conta do amor que sentiram pela criação e também para preparar o mundo para a vinda dos filhos de Eru, os primogênitos e os seguidores. Contudo, Melkor, o mais poderoso dos Ainur, por conta da inveja e desejo de poder, mina todos os trabalhos de seus pares e a primeira guerra dos deuses acontece em Arda, inaugurando um ciclo que só terminará no fim da Primeira Era, onde os filhos de Ilúvatar terão um papel fundamental, e nós leremos isso no Silmarillion. Uma das coisas que eu achei mais interessante nesse capítulo é que ele termina praticamente com uma guerra. A gente tem ali os Ainur, que depois se chamam Valar, e quando eu li de novo, que eu já li várias vezes, mas esses dias eu li de novo, eu não lembrava que terminava com essa guerra. E o Melkor se torna uma sombra gigantesca e ataca os Valar, principalmente por conta da inveja. E eu achei sensacional porque as guerras, elas são de suma importância na narrativa do Silmarillion. E o primeiro capítulo, ele praticamente encerra com essa guerra. Então eu acho que é uma das coisas mais legais aqui dentro do capítulo. Uma coisa que eu ia falar sobre exatamente esse final é que o mais interessante é que só se sabe dessa guerra de uma forma muito diluída, de coisas que foram passadas pelo tempo e chegaram aos ouvidos dos Eldar, e não se tem como comensurar como foi o nível dessa batalha. Não tem os detalhes, né? Os próprios Valar, eles não quiseram falar muito para os elfos isso. E provavelmente isso deve ter sido muito complicado, porque a gente sabe desde o início que Melkor era o mais poderoso dentre os Valar. Então, ele sozinho era capaz de se contrapor a todos os outros. Então, isso vai ficar só no campo da imaginação e isso deve ser muito épico. Uma coisa que me chamou a atenção ali no finalzinho deste capítulo foi um pouco desta guerra e desta birra e o quanto Melkor é mau, birrento. Ele é um cara birrento. Invejoso, né? Invejoso. Tem uma parte que fala o seguinte, né? Contudo, conta-se que entre os Eldar, que os Valar conseguiram sempre, a despeito de Melkor, reger a terra e prepará-la para a vinda dos primogênitos, e eles construíam terras, e Melkor as destruiu. Vales cavaram, e Melkor os ergueu. Montanhas esculpiram, e Melkor os derrubou. Mares encheram, e Melkor
os derramou e nada podia ter paz ou chegar a crescimento duradouro. Cara, ele era um desgraçado mesmo. Até onde ele não queria estar, ele ia lá para causar problema, entendeu? Não é o mal justificado, não. É o mal mesmo encarnado, entendeu? É o mal mesmo. O que é muito, assim, bom pra gente ler isso hoje em dia, né? Onde nas nossas obras mais modernas o mal é relativizado, justificado e é cheio de buraco e você fica se perguntando, é mal mesmo ou só precisa de terapia, né? Mas assim, eu quero fazer um adendo aí ao que você falou do Melkor. Tem uma passagem aqui que eu acho assim, pra mim ela marcou. Eu li, bateu e entrou. E é na página 40 aqui do meu livro. E fala, eu acho que é a primeira menção do Melkor. Isso mesmo. Ele já começa na história destacado pelo seu caráter. Então tá aqui. Mas então, Ilúvatar, que é Eru, o deus desse universo de Tolkien, se sentou e escutou, e durante muito tempo lhe pareceu bom, pois na música não havia falhas. Mas conforme o tema progredia, entrou no coração de Melkor o entretecer de matérias de seu próprio imaginar, que não estavam acordes com o tema de Ilúvatar. Essa segunda parte da frase, para mim, é o que define quem é Melkor, é o caráter dele. Ele é aquele cara que, por reunir todos os... Assim, ele é uma reunião de poderes de cada um dos Ainur, né? Ele tem isso potencializado. E talvez porque ele tem essa visão muito ampla e esse poder muito amplo, ele é o cara que acha que pode fazer melhor do que todos. Perfeito. Talvez, de um ponto de vista objetivo, ele seja o cara que pode fazer melhor do que os Ainur. Sim. Mas nunca em relação a Eru. E esse é o erro do cara, né? Querer ser Eru e querer fazer melhor, mesmo sem conhecer o resto do tema da música. É o orgulho de Melkor. Bom, vamos lá. A gente sempre tem que lembrar que quando a gente está falando de Tolkien, nós estamos falando de um católico que foi criado por padres, então ele tinha um conhecimento muito elevado de certos temas teológicos que são bem complexos. E eu acho que o primeiro capítulo do Silmarillion mostra o nível desse conhecimento, porque ele aborda talvez o tema mais complexo na teologia, um dos mais complexos da teologia católica, que é justamente a queda do demônio. A inveja, ela é a filha de um outro pecado que é preceptor talvez de todos os pecados que existiram, que é a soberba. Tanto Melkor quanto o próprio Lúcifer, eles eram os mais poderosos porque eles eram os mais próximos. Eles foram as primeiras criaturas a serem criadas. Eles eram mais próximos do Criador. E é engraçado que a gente vê no Silmarillion que Eru cria a partir do pensamento, né? E não sei se vocês sabem, mas a palavra pensamento, né, no grego, ela é o verbo. Sabe quem é o verbo divino? Ou seja, diferentemente da gente que tem que cogitar alguma coisa para poder fazer, Deus, ao pensar, ele faz, né? Deus pensa, a coisa porque Deus não tem potência, ele é ato puro. E Eru também ali, por ser Deus, ele também, ao que ele pensa, a coisa acontece. Então, o que vai acontecer é que Melkor, seduzido pelo fato de ele ser o mais poderoso, que mais conhecia, o que era mais próximo de Eru, então ele tinha o domínio total sobre o restante daquilo que estava sendo criado, ele acredita piamente que ele pode fazer a música independentemente da vontade de Eru, ou seja, ele pode fazer a música dele e essa música dele irá ficar tão boa quanto se Eru tivesse pensado, porque ele conhece todos os elementos, todos os instrumentos, todos os canais para fazer a música. Só que o que ele não espera é que a visão de Eru, no caso para ele, é de apenas um instrumento. Que na verdade ele só serve para poder enriquecer a música que já está no pensamento de Eru, que ela está se desenrolando. Então, ou seja, Melkor, ele quer criar a música da criação, ele quer criar as coisas sem se submeter à vontade de Eru. Ou seja, ele quer fazer do jeito dele. E isso é que faz com que ele caia, né? E aí você tem, então, o princípio de todos os pecados, que aí vem a inveja, vem a avareza, vem a prepotência e por aí vai. Então, essa narrativa do primeiro capítulo de... Está no ar, heróis e mais.